Saudações em Cristo e bem-vindos à luz do céu. Esperamos que esta mensagem os encontre em paz e graça. Hoje trazemos a vocês uma revelação poderosa e profunda da Virgem Maria, dada à visionária Mirjana em Medjugorje, que carrega um chamado à ação para toda a humanidade. Esta mensagem não é apenas mais uma reflexão espiritual, mas um chamado divino para nos prepararmos para os desafios que virão, fortalecer nossa fé e resgatar nossa bússola moral. As palavras da Virgem Maria são um aviso e um convite para aprofundar nossa conexão com Deus, incitando-nos a enfrentar as incertezas do mundo com oração, fé e unidade. A mensagem de Maria aborda algumas das questões mais urgentes do nosso tempo, com foco particular no declínio moral e nos perigos espirituais que a humanidade enfrenta. Ela fala da disseminação generalizada da luxúria, da perda da pureza e do declínio alarmante das vocações religiosas. Essas questões, ela nos lembra, não são meramente sociais ou culturais, são batalhas espirituais que exigem que retornemos aos fundamentos da fé. Maria convoca os fiéis a encontrar força na oração, na comunidade e na vida sacramental da Igreja. Central à mensagem de Maria é seu chamado urgente para a unidade na oração, especialmente quando essa oração é centrada no rosário e na Eucaristia. Essas duas práticas espirituais, ela diz, não são apenas rituais, são defesas poderosas contra as forças do mal que buscam desestabilizar nossas vidas e nosso mundo. O rosário, ela enfatiza, é uma ferramenta de imenso poder espiritual. Ao rezá-lo diariamente, os fiéis podem fortalecer suas almas e encontrar paz em tempos difíceis. O ato de se unir em oração, seja como indivíduos ou como uma comunidade, cria uma barreira protetora que nos protege das adversidades e desafios que enfrentamos. Maria também destaca o poder transformador da Eucaristia. Ela encoraja todos os católicos a se aproximarem da Eucaristia com reverência e devoção, pois é a maior fonte de força espiritual disponível para nós. Nesta refeição sagrada, estamos unidos a Cristo e nutridos para as provações que virão. A Eucaristia não é apenas um símbolo, é um encontro vivo com Deus que nos fornece a graça necessária para enfrentar os obstáculos mais assustadores da vida. Por meio dessas duas práticas sagradas, os fiéis são capacitados a enfrentar a guerra espiritual do nosso tempo e encontrar a coragem para perseverar. Mas a mensagem de Maria não é de medo ou desespero. Embora ela reconheça o estado terrível do mundo, marcado por conflitos internacionais, desastres naturais e a disseminação de doenças, suas palavras são projetadas para encorajar a prontidão espiritual e a confiança na proteção divina. Ela nos exorta a confiar na orientação de Deus, mesmo diante desses desafios. Sua mensagem é clara: embora o mundo possa estar repleto de perigos, sempre há um caminho para a segurança por meio da oração, da fé e da proteção dos reinos celestiais. Um dos aspectos mais pungentes da mensagem de Maria diz respeito à erosão da inocência no mundo de hoje. Ela está profundamente perturbada pelo aumento da luxúria e da imoralidade, especialmente entre as gerações mais jovens. Como pais, educadores e líderes de comunidades, ela nos convoca a defender os valores de pureza, modéstia e integridade. O tecido moral da sociedade está enfraquecendo, e Maria nos exorta a salvaguardar a inocência dos jovens, a proteger seus corações das forças corruptoras do mundo e a nutrir neles o amor a Deus e seus mandamentos. Outra preocupação crítica na mensagem de Maria é o declínio das vocações religiosas. A Igreja, ela diz, está em necessidade desesperada de novas vocações para sustentar sua missão no mundo. Ela exorta os fiéis a orar por uma renovação de vocações e a apoiar aqueles que estão discernindo um chamado religioso. A vida religiosa, ela nos lembra, não é apenas uma escolha pessoal, é uma resposta ao chamado de Deus para servir seu povo, e o mundo precisa de mais indivíduos dedicados para seguir esse caminho. Uma parte particularmente marcante da mensagem de Mary é sua introdução de um livro especial de orações, que ela exorta todos os crentes a usarem em suas rotinas espirituais diárias. Este livro é um kit de ferramentas espirituais, repleto de orações e passagens da Bíblia que podem ajudar os cristãos a navegar pelos desafios da vida com fé e coragem.
Mary nos encoraja a ler as Escrituras diariamente, pois a Bíblia é a palavra viva de Deus que fala diretamente aos nossos corações, nos fornecendo a sabedoria e a força necessárias para perseverar. Em última análise, a mensagem de Mary serve como um poderoso aviso contra os perigos espirituais da vida moderna. Ela nos convida a rejeitar as tentações do mundo, materialismo, egoísmo, luxúria e orgulho, e a retornar à simplicidade de uma vida centrada em Deus. Oração e serviço aos outros. Somos lembrados de que a verdadeira paz e alegria vem do alinhamento de nossos corações com a vontade de Deus e de viver vidas de santidade e caridade. O chamado de Maria não é apenas um convite pessoal, é um apelo coletivo para que a humanidade retorne ao caminho da retidão. Em suas palavras, encontramos a orientação e a força de que precisamos para enfrentar o futuro com coragem e esperança. O poder da oração, especialmente quando compartilhada em comunidade, é um presente profundo que devemos abraçar. A Eucaristia e o Rosário são nossas armas espirituais e, ao incorporá-los em nossa vida diária, podemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Ao refletir sobre esta mensagem, lembremo-nos de que a Virgem Maria não é uma figura distante, mas uma mãe amorosa que está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e intercedendo em nosso favor. Nestes tempos difíceis, sua mensagem é mais relevante do que nunca. É um chamado à ação, à oração e à renovação espiritual. Vamos aceitá-la totalmente, permitindo que suas palavras transformem nossos corações e fortaleçam nossa determinação de viver como verdadeiras testemunhas de Cristo. Obrigado por reservar um tempo para refletir sobre esta mensagem conosco. Que você encontre paz, força e esperança ao caminhar na fé, sabendo que a Virgem Maria está sempre ao seu lado, levando você para mais perto de Jesus Cristo. A mensagem da Virgem Maria continua a inspirar e desafiar os cristãos em todo o mundo, pedindo um foco renovado na oração, fé e comunidade diante dos imensos desafios globais. No centro de sua mensagem está um lembrete severo da luxúria desenfreada, corrupção e declínio nas vocações religiosas que têm atormentado a sociedade. No entanto, apesar dessas questões preocupantes, Maria também exala um senso de esperança e positividade, enfatizando que por meio da fé inabalável e da oração devotada, o mundo pode ser divinamente purificado, restaurando a paz e a harmonia. Esta promessa de um mundo purificado, livre das correntes do pecado e da turbulência, permanece como um farol de esperança para todos os cristãos, encorajando-os a se apegarem às suas crenças e buscarem a luz de Deus mesmo nos momentos mais sombrios. As palavras de Maria também trazem à luz algumas das profecias e visões mais significativas da história espiritual recente. As visões de Nossa Senhora de Fátima e as profecias de Manola Stryk são partes cruciais de sua mensagem. Essas visões proféticas alertam sobre grandes convulsões, ataques a Roma, desastres naturais e catástrofes globais, caso a humanidade continue a se afastar da orientação divina. Embora esses avisos possam parecer assustadores, eles não pretendem gerar medo, mas sim nos lembrar da urgência de retornar à fé. A Virgem Maria, no entanto, fornece uma solução esperançosa para essas profecias sinistras: o rosário, o sacerdócio e a Eucaristia. Essas práticas sagradas, ela assegura, têm o poder de guiar os fiéis, oferecendo-lhes a força espiritual e a proteção necessárias para enfrentar as tempestades da vida que se aproximam. Além disso, a mensagem de Maria não é apenas um aviso solene, também está repleta de testemunhos de cura e conversão. Muitos relatos em primeira mão de transformações milagrosas são compartilhados, oferecendo provas tangíveis da intervenção divina. Essas histórias de graça e despertar espiritual fornecem evidências poderosas da eficácia da oração e da força da fé. Elas servem como um poderoso lembrete de que não importa quão escuro o mundo possa parecer, a luz do amor de Deus pode brilhar. Para os cristãos, essas histórias oferecem esperança e encorajamento, assegurando-lhes que a misericórdia e a graça de Deus estão sempre disponíveis, mesmo nos momentos mais difíceis. À medida que a mensagem de Mary chega ao fim, ela faz um chamado sincero a todos os seus seguidores para fortalecer seus laços espirituais.
Ela os convida a se juntarem em um esforço unificado para compartilhar sua mensagem, orar juntos e buscar a intervenção de Deus. Seu convite para se inscrever no canal e se envolver em pedidos de oração serve como um chamado à ação, um apelo à solidariedade e união. O ato de compartilhar, orar e se inscrever se torna uma parte importante da construção de uma comunidade espiritual forte e coesa. Essa unidade, Mary acredita, será uma defesa crítica diante dos desafios iminentes que o mundo enfrenta. Por meio da oração, os crentes podem forjar conexões mais profundas com Deus e uns com os outros, criando uma rede espiritual que é poderosa o suficiente para suportar as lutas que virão. Em meio a esses tempos sombrios, as palavras de Maria são uma luz-guia, nos lembrando que não importa quão desesperadora a situação possa parecer, a oração e a fé fornecem a força para continuar. Sua mensagem encoraja os cristãos a cultivar relacionamentos espirituais mais fortes, construir laços comunitários mais profundos e confiar na proteção divina. Seu chamado à ação não é apenas sobre sobreviver ao futuro, mas sobre prosperar na fé, permanecer firme e corajoso mesmo quando confrontado com adversidades esmagadoras. A Eucaristia e o Rosário são as ferramentas espirituais centrais que Maria exorta os fiéis a abraçar. Essas práticas sagradas, ela acredita, serão os escudos invencíveis protegendo os crentes do mal, ao mesmo tempo que lhes oferecem a graça de perseverar. A Eucaristia, como fonte de sustento espiritual, nutrirá suas almas, enquanto o Rosário os capacitará a enfrentar o mal com determinação inabalável. Por meio dessas práticas, os cristãos podem fortalecer seus laços com Deus, fortalecer suas defesas espirituais e abraçar a força necessária para enfrentar o que quer que o futuro possa reservar. À luz da mensagem de Maria, fica claro que os desafios do mundo moderno não são intransponíveis. Por meio da oração, da comunidade e da fé, podemos construir um mundo mais compassivo, justo e fiel. Os avisos de Maria sobre os perigos da doença, desastres naturais e conflitos internacionais são preocupantes, mas sua mensagem também fornece a esperança e os recursos espirituais necessários para enfrentar essas provações com coragem. Ao ler a Bíblia, rezar o Rosário e viver vidas devotadas aos ensinamentos de Cristo, os cristãos podem encontrar a força para superar todos os desafios, sabendo que a proteção de Maria e a orientação divina de Deus estão sempre com eles. As referências de Maria às profecias de Nossa Senhora de Fátima e às visões de Manola Strix servem como lembretes cruciais da importância de permanecer fiel ao chamado de Deus. Essas mensagens proféticas destacam a necessidade de vigilância e ação, mas também asseguram aos crentes que, ao se apegarem à fé, à oração e às práticas sagradas, eles estarão equipados para enfrentar os tempos difíceis que virão com esperança e confiança. Por meio desses esforços, o mundo será levado de volta à paz, à pureza e à restauração espiritual nestes tempos turbulentos. Os cristãos são instados a permanecerem vigilantes e bem organizados, entendendo que o Rosário, o sacerdócio e a Eucaristia fornecem a força espiritual necessária para superar qualquer desafio. Essas ferramentas sagradas são poderosas, oferecendo proteção e orientação divinas, capacitando os fiéis a enfrentar o que quer que surja em seu caminho. Os testemunhos de cura e conversão compartilhados por crentes ao redor do mundo são evidências inegáveis da presença ativa de Deus em nossas vidas. Essas histórias poderosas destacam o poder transformador da oração e da fé, oferecendo inspiração e esperança a todos que as ouvem. Os ensinamentos de Maria, principalmente durante esses momentos difíceis, servem como um farol de esperança. Sua sabedoria aponta para a importância de manter uma fé forte e vibrante, lembrando-nos de que, por meio de práticas espirituais como oração, devoção à Eucaristia e uma vida de serviço, podemos não apenas sobreviver, mas prosperar, confiando que a proteção e a graça de Deus nos guiarão. Para realmente abraçar a mensagem de Maria, os crentes devem tomar medidas práticas para aprofundar sua fé, e é por meio dessas ações que o poder de sua mensagem pode ser percebido. Como abraçar a mensagem de Maria para aceitar e viver completamente a mensagem da Virgem Maria? Os crentes são encorajados a tomar ações significativas em sua jornada espiritual. Primeiro, priorize a oração em sua vida diária.
A Bíblia e o livro especial de orações de Maria devem formar a base de suas práticas espirituais. Crie o hábito diário de rezar o rosário, pedindo a Maria que interceda por você e pelo mundo, elevando preocupações pessoais e globais aos cuidados de Deus. Por meio dessa devoção, você encontrará força espiritual e conforto, aproximando-se do coração de Cristo. Igualmente importante é a participação na Eucaristia. A missa, e particularmente o ato de receber a Sagrada Comunhão, fornece imenso alimento e força espiritual. Assistir à missa regularmente com um coração cheio de devoção fortalece não apenas seu relacionamento pessoal com Cristo, mas também todo o corpo de fiéis. A Eucaristia é uma conexão inquebrável com o divino, oferecendo a graça necessária para navegar pelas dificuldades da vida. Comunidade e unidade na oração são elementos vitais da mensagem de Maria. Junte-se a outros em grupos de oração, participe de serviços religiosos e participe de eventos comunitários. Ao fazer isso, você contribui para a criação de um sistema de apoio que fortalece sua fé e cria laços de amor e apoio mútuo. Quando os cristãos se unem em oração, eles formam uma rede espiritual poderosa que pode suportar até os desafios mais assustadores. Outro aspecto importante de viver a mensagem de Maria é promover vocações religiosas. É crucial encorajar e apoiar os jovens que estão discernindo um caminho na igreja. Ore por um aumento nas vocações religiosas e forneça orientação para aqueles que se sentem chamados a servir a Deus. Apoiar as vocações garante que a igreja continue a crescer e prosperar, oferecendo direção espiritual para as gerações futuras. Mantendo-se informado sobre as profecias e visões de Maria. As profecias e visões de Maria, como aquelas dadas em Fátima e Medjugorje, servem como ferramentas importantes para a preparação espiritual. Elas contêm advertências e promessas, mostrando-nos a importância de permanecer vigilantes e cientes das necessidades espirituais do mundo. Essas mensagens nos encorajam a enfrentar os desafios da vida moderna com os olhos abertos, preparados para as dificuldades que virão, mas confiantes na força que a oração, a fé e os sacramentos fornecem. Ao entender e refletir sobre essas mensagens, permanecemos espiritualmente alertas, garantindo que permaneçamos prontos para as mudanças e provações que o futuro pode trazer. Compartilhe sua jornada pessoal. Uma das maneiras mais poderosas de abraçar e compartilhar a mensagem de Maria é compartilhando suas próprias experiências. Se você experimentou cura ou conversão por meio de oração ou devoção, compartilhe sua história com outras pessoas. Esses testemunhos não apenas encorajam os outros, mas servem como prova do poder transformador da fé. Quando outros ouvem sobre a graça que você recebeu por meio da intercessão de Maria, isso os inspira a abraçar a fé de uma forma mais profunda, sabendo que a misericórdia de Deus é abundante e sempre presente. O chamado à ação. A mensagem da Virgem Maria é mais do que apenas palavras, é um chamado à ação. É um lembrete de que por meio da oração, devoção e comunidade, podemos superar os desafios do mundo de hoje. Quando atendemos ao chamado de Maria, construímos resiliência e força não apenas para nós mesmos, mas para nossas comunidades. À medida que crescemos espiritualmente, contribuímos para a criação de um mundo marcado pela compaixão, paz e bondade divina. A mensagem de Maria brilha como um farol de esperança, oferecendo clareza e direção em um mundo frequentemente caótico. Ao seguir sua orientação e abraçar sua sabedoria, podemos encarar o futuro com coragem, confiando na proteção divina que ela promete. As provações que temos pela frente podem ser grandes, mas com a intercessão de Maria não estamos sozinhos. Caminhamos juntos na fé, prontos para enfrentar o futuro com esperança e a certeza de que a luz de Deus sempre guiará o caminho. Vamos agir juntos, unidos em oração, fortalecer nossa fé e espalhar esperança. Que a Virgem Maria nos guie e proteja enquanto avançamos, permanecendo firmes no amor de Cristo.